Então, boa tarde a todos, né? Em nome da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a ASSENG, da Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a ASUVAP, e da Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, a ASTAP, agradeço a presença de todos nesse dia, que é o segundo dia do nosso Fórum Estadual da Suinocultura. Para a gente iniciar oficialmente nosso evento, eu convido o nosso presidente, João Leite. Boa tarde a todos, um prazer recebê-los novamente. Na segunda edição do Fórum Estadual da Suinocultura, hoje uma palestra aí, com a doutora Tamires e a doutora Ana Paula, sobre a IN65, que assusta todos nós, mas que parece que depois dessa palestra nós não vamos achá-la tão assustadora assim, né? Então, palavra com quem entende do assunto aí. Forte abraço a todos. Obrigada, presidente. Em nome das 3 associações, eu agradeço também aos nossos patrocinadores, a Grosseries Speak, DSM e Vacinar Nutrição Animal, para acreditarem no nosso propósito de levar informação relevante aos suinocultores mineiros. E convido o consultor técnico comercial da nossa parceira Grosseries Speak, Marcos Coelho, a nos brindar com algumas palavras. Obrigado, Bianca. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a ASSENG, a SUVAP e a ASTAP pela realização dessa segunda edição desse evento, que é um evento que oferece informação e conhecimento qualificado realmente para os produtores e também a todos os profissionais da suinocultura mineira, né? Bom, a Grosseries Speak, como parceira histórica da associação, tem a honra de participar e colaborar mais uma vez com este fórum como patrocinadora. Bem, quem conhece a história da empresa sabe que a Grosseries Speak ela tem uma relação estreita com a suinocultura e os suinocultores mineiros. Afinal de contas, foi em Minas, né, que a empresa iniciou a comercialização do seu material genético no final dos anos 70, início da década de 80, que também foi o período em que começava todo o processo de industrialização e profissionalização da suinocultura no país, né? E desde então essa parceria ela só cresceu e se fortaleceu, e para nós é realmente motivo de grande satisfação poder acompanhar de perto todo esse vigoroso desenvolvimento da suinocultura mineira, sendo hoje um exemplo de eficiência e de produtividade, não só para o setor, mas também para todo o agronegócio brasileiro. Então, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para saudar e, por que não, até enaltecer todos os suinocultores mineiros. E não é por acaso que a produção de suínos de Minas Gerais ela vem se destacando no cenário nacional ao longo dos anos. Penso eu que é justamente por conta da força, da determinação e até mesmo da excelência de seus produtores que a atividade é hoje esse modelo de progresso tecnológico e de evolução, né? Bom, e de forma geral, os suinocultores mineiros também sempre foram muito abertos e até mesmo adeptos, né? Ou não, era só aqui lá. Tivemos um probleminha técnico aqui, fechamos o áudio do Marcos sem querer. Marcos, retorna com o áudio para mim aqui, por favor. Desculpa. Ok. Tá. Vamos Voltou? lá. Voltou, perfeito. Tá. Bom, e de forma geral também, como eu estava dizendo, os suinocultores mineiros eles sempre foram muito abertos e adeptos, né, ao uso de tecnologias para melhorar a eficiência de produção de forma sustentável. Isso é fundamental, né? E também muito preocupados em produzir carne de alta qualidade para o consumidor final. E é também com esse mesmo propósito que a Grosseries Speak oferece tecnologia genética e serviços para maximizar a rentabilidade do suinocultor. Então, ajudando os nossos clientes a produzirem sempre uma maior quantidade de carne, de boa qualidade e ao menor custo de produção. Então, pessoal, é para isso que estamos aqui. Esse é o nosso foco. Estaremos sempre ao lado de vocês, suinocultores.
podem ter certeza que a Agroceres PIC será sempre uma parceira intensa, uma parceira inovadora da suinocultura e do suinocultor mineiro. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo evento. Obrigada a você, Marcos, pela parceria de sempre, né? Em nome da Agroceres, te agradeço aí. E eu vou pedir Paula Granja, nossa comunicóloga, para passar para vocês um vídeo institucional da nossa parceira. Então, para a gente dar início, né, eventualmente aí ao nosso evento de hoje, convido nossas duas palestrantes, a Ana Paula Brustolini, que é doutora em nutrição de não ruminantes e nutricionista do Premix Coçuí Ponte, e a médica veterinária e responsável técnica da Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova, a Coçuí Ponte, Tamires Cordeiros. Lembro a todos que o nosso chat está à disposição para as perguntas que serão respondidas ao final da apresentação. Meninas, é com vocês. Sério. O áudio está muito ruim. Espera aí que a gente está com problema de áudio aberto. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Deixa eu compartilhar minha tela. Enquanto você compartilha, eu vou só fechar um áudio aberto. Perfeito, podemos ir. Tá, ok. Todos veem minha tela? Perfeito. Perfeito? Tá, ok. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e agradecer o convite também da ASENG para a gente estar podendo fazer essa apresentação. Na verdade, até uma apresentação que eu e a Ana, a gente já tinha essa vontade, né, de apresentar, porque a gente quer realmente ir direto ao ponto, né? O que a gente não conseguir ajudar, direcionar, dar um caminho, né? Meu nome é Tamires Gomes Cordeiro, sou médica veterinária e responsável técnica pela Cooperativa de Suinocultores de Ponte Nova, como a Bianca disse. E primeiro eu vou começar com uma informação recente de hoje mesmo, tá? Em relação à IN65. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria de número 369, de 22 de julho de 2021, que
no artigo 1º, que foi prorrogado o prazo estabelecido no artigo 4 da Instrução Normativa de número 14, de 15 de julho de 2016, deixa eu ver se eu coloco o ponteiro, até 18 de janeiro de 2022. Tá, foi prorrogado. Nós já esperávamos, né, essa prorrogação. Mas e aí? Nós vamos esperar janeiro do ano que vem, de 2022, para poder nos adequarmos, né? Então, acredito que não. Acredito que é um momento, são 6 meses aí para se preparar e não deixar para em cima da hora, né? Eu vou falar aqui alguns pontos, né? Vou ser até bem breve, sobre ações a serem implementadas com ou sem a IN65, porque são pontos que devem ser trabalhados na granja, são pontos essenciais em uma granja. Por quê? Porque o consumidor quer saber, né? Hoje a gente não tem controle do que as pessoas vão falar, né? E muitos ativistas, eles falam justamente o que não é correto. Mas a gente tem que trabalhar para que eles não falem, que para a gente cubra, né? E se eles falarem, a gente rebate, não é assim, né? Que a gente trabalha. E como a indústria se compromete a fazer a diferença pelos animais? A gente tem que trabalhar com o conceito de saúde única. Não vou entrar muito nesse tema, porque nós já entendemos essa questão da saúde única, né? Com a medicina dos animais, a medicina humana. E a IN65 entende-se que ela é uma forma de tentar controlar o uso indiscriminado de antibióticos na produção animal. Porque hoje o produtor, ele tem o livre acesso a chegar a uma cooperativa, uma loja agropecuária e comprar um antibiótico, o princípio ativo, que ele considera adequado, né? E a Instrução Normativa 65, ela quer passar, através de uma receita, esse controle para um veterinário, né? Essa aqui é uma informação que provavelmente vocês já conhecem, todas as apresentações que eu participei tinha essa informação. Coloquei novamente, porque acredito que é uma informação válida, né? Em relação a esse trabalho aqui, em resumo, uma visão global em média, foi utilizado na pesquisa 172 miligramas por quilo produzido. 172 miligramas de princípio ativo utilizado nas granjas, uma visão global, na suinocultura. E no Brasil, trabalho feito em 25 granjas, teve de média 358 miligramas de princípio ativo por quilo produzido. Aí eu te pergunto, e na sua granja, quantas miligramas de princípio ativo por quilo produzido você está utilizando no ano, né? Porque esse valor é no ano. Tá, é até simples essa continha, né? Existe um padrão internacional para quantificar o uso de antimicrobianos. Simples na teoria, um pouquinho, mas assim, a gente para e consegue fazer ela tranquilamente, tá? O que a gente precisaria de miligramas de princípio ativo utilizado na granja durante um ano, sendo em quilos ou ml, dividido pela biomassa, seria o quilo de estoque de fêmeas, mais o quilo de abatidos ano. Você tem um estoque aí de 500 matrizes, vezes 250 quilos, né, de média, mais o quilo de abatidos ao ano. Esse resultado em miligramas de princípio ativo se dá em miligramas de princípio ativo. Em qual patamar sua granja se encontra? Onde você quer estar em um ano? Porque a gente fala muito em redução de antibióticos, estratégico, mas você sabe quanto você teria que reduzir? Porque retirar, eu não acredito que seja muito fácil, né? Eu acredito mais que seria uma utopia. A gente precisa do antibiótico, a gente tem que saber utilizá-lo, né? E para a gente saber como trabalhar em nossa granja, a gente tem que saber onde estamos para tentar ter uma meta para saber onde a gente quer chegar. Bom, aqui pela instrução normativa, mesmo ela se prorrogando, uma hora ela vai chegar, né? Sobre a prescrição veterinária, ela diz que
somente podem ser comercializados mediante prescrição do médico veterinário responsável pelo manejo da propriedade, os medicamentos de uso veterinário ou o produto com o medicamento veterinário. Tá? A prescrição deve ser escrita de forma legível, sem rasuras, em 2 vias, beleza. Deve conter o número de animais do rebanho a receber o medicamento, beleza. A identificação do proprietário, da propriedade, com endereço. Deve informar também a dosagem do produto e concentração do princípio ativo no produto com o medicamento a ser fornecido aos animais. E o período de carência também. Normalmente, eu, por exemplo, quando eu faço um protocolo, eu coloco o princípio ativo, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse detalhe. Mas pode ser colocado o princípio ativo na receita ou também o nome comercial. E também informada a duração e a frequência do tratamento. Tá? Por que eu estou falando isso daqui? Isso daqui é importante porque se o fiscal chega na sua granja hoje, a Ana Paula vai falar um pouco para frente, você tem que ter uma rastreabilidade. Tá? E por essa rastreabilidade, vai ter escrito lá a frequência do tratamento, a dosagem, o número de animais. Então, se você utiliza, se você tem um protocolo para 14 dias e você utiliza ele há 20 dias ou há 30 dias, o fiscal vai saber, né? Porque você terá que ter documentos para comprovar essa utilização. E é fácil também saber, porque ele não precisa rodar muito a granja, ele poderia pegar uma amostra da ração e fazer uma análise. Tá? Então, aí teria mais identificação do emitente, né, como veterinário, local e data da emissão. Beleza. Quando a gente fala sobre antibióticos, quando a gente fala que não é, né, quando a gente fala redução de antibióticos, uso estratégico, uso inteligente, a gente tem que preparar o sistema. A gente tem que preparar o sistema. Porque quando tivermos que trabalhar com a IN 65 e o fiscal chegar na granja, você ter que fazer um protocolo de 15 dias, de 20 dias, e você precisar desse antibiótico mais dias, e o fiscal chegar aí, né, e não tiver esses documentos documentados, vai ser complicado você chegar de uma vez. Então, você tem que preparar a granja. E a gente fala muito sobre biosseguridade no geral. Aqui eu vou pontuar algumas questões apenas. Entrada de pessoas, entrada de caminhões, de animais, controle de pragas. E aqui eu coloquei uma observação importante, porque às vezes na granja você não tem um uniforme para o técnico, para o veterinário responsável, quem assiste a granja entrar. Mas às vezes pelo menos uma bota é um ponto importante, porque é mais fácil uma granja ter um calçado para o técnico, que o técnico ter vários calçados para determinadas granjas, separadamente. São exemplos, tá? De controle. A questão de limpar ao redor da granja, retirar entulhos, porque às vezes você tem um controle de pragas e não funciona, às vezes aquele raticida não funciona, mas às vezes você não está fazendo uma limpeza, nem ao redor da granja. Entrada de animais, quarentena e aclimatação, ambiência em cada fase, temperatura, umidade, presença de gases, que a gente encontra isso daqui. Limpeza, desinfecção, vazio sanitário. Limpeza, desinfecção, vazio sanitário a gente já está cansado de escutar, né? Mas você audita as limpezas que são feitas na sua granja? O seu gerente audita? Tá, teve uma limpeza e desinfecção. Teve alguém que foi lá e conferiu se realmente está limpo, né? Revisão do programa de manejo de vacinação, acondicionamento de vacinas, limpeza de aplicadores e agulhas. A gente tem que se atentar ao reforço da imunidade no rebanho. Um ponto importante que eu queria até comentar aqui, que a gente quer falar realmente na prática, você utiliza, por exemplo, a vacina A. Contate esse fornecedor, ele vai te fornecer um treinamento sem custo, entendeu? Você já utiliza a vacina dele. Para ele é interessante também. Você utiliza... eu tenho interesse de fazer a medicação via água. É uma opção. Contate uma empresa farmacêutica que tem esse treinamento, entendeu? Ele pode fazer esse treinamento sem custo.
Então, assim, a gente tem várias opções para a gente estar delegando também um trabalho, a gente só tem que querer fazer, muitas das vezes. A ingestão de colostro da leitegada, certifique que o leitão está mamando. Treine seu colaborador. Treine o colaborador. Isso é importantíssimo, porque você está cuidando da imunidade do seu rebanho através da colostragem. Eu coloquei aqui no geral, porque são vários pontos, ter o bem-estar animal segundo a IN 113, né, de 16 de dezembro de 2020. Hoje não é o foco essa instrução, mas a gente vai chegar lá. Hoje eu falo nessa apresentação. E ter o bem-estar animal, fazer o que está escrito na IN 113, você já está fazendo muito, tá? A minha recomendação em relação a essa biosseguridade, faça um checklist com o técnico da granja, técnico da sua granja, para desenvolver um programa de biosseguridade, sabe? Isso que é muito importante. Até quando você quer dar check em todos os pontos do checklist, né? Até quando? Até final do ano eu quero ter feito todos esses pontos. Eu falo essa recomendação aqui porque para você fazer pela sua realidade, né? Pela realidade da sua granja. Outras possibilidades, fazer medicações de uso de medicações injetáveis. Às vezes a gente vai em granja, o pessoal, a gente vê uma certa, às vezes confia que tem medicação na ração e não aplica medicações injetáveis nos animais. Não é assim que funciona, né? A medicação injetável é uma ação pontual, porém necessária, em animais clinicamente afetados. Isso aqui seria em torno de 5% dos animais, né? Você tem uma resposta rápida. Pulverização do ambiente, reduzir o número de princípios ativos. Isso daqui você estaria preparando a granja, né? Inclusão de uma janela imunológica. Isso aqui é aos poucos que eu falo. Não chegar e já incluir uma janela imunológica, né? Ter uma redução de princípios ativos. Consequente, você tem uma economia na medicação. Ajuste de doses, atenção ao peso, consumo de ração, dosagem indicada pelo fabricante. Isso é importantíssimo, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. Opção de medicação via água também. Tá. Alguns pontos importantes relacionados ao uso dos antimicrobianos. Eu quis muito focar nisso daqui porque eu vi até eu, na verdade, estou estudando isso daqui um pouco mais, tá? Muito importante, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Os princípios ativos utilizados, eles são encontrados em formas diversas, como, por exemplo, na forma de sal, que aqui seria um exemplo, iclato de doxiciclina, sulfato de colistina, cloridrato de lincomicina. São formas de princípios ativos na forma de sal. Quando contém moléculas de água, estando disponíveis na forma hidratada, que seria amoxicilina trihidratada, sulfato de tetraidrato de stectinomicina, são formas disponíveis na forma hidratada, beleza? Dessa forma, existe uma fração ativa, que é responsável pela ação terapêutica do produto, e uma fração inativa, que ela é responsável, que auxilia na estabilidade, solubilidade e palatabilidade para o medicamento. Por que eu estou focando nesse detalhe? Né? É necessário calcular a dosagem considerando a fração ativa do produto. Como eu vou saber se o produto está na forma ativa? Aqui eu coloquei 3 exemplos. Por exemplo, colistina. Quando ela vem dessa forma no rótulo, na bula, colistina na forma de sulfato, 50%. Como ela está na forma de sulfato, entende-se que ela está corrigida. Quando ela vem sem nos dizer a forma dela, entende-se que ela é corrigida. Quando ela vem sulfato de colistina, 50%, ela não está corrigida, porque ela é um sulfato de colistina. Ela tem a fração ativa e a fração inativa. O protocolo veterinário geralmente é feito pelo princípio ativo,
né? Eu normalmente faço e coloco lá, colistina. E o proprietário, ele tem a opção de escolher o produto que ele vai utilizar. Normalmente, a gente visita a granja, a gente já vai na fábrica e já olha o produto que ele tem o hábito de utilizar, ou até aquele produto mesmo que ele já tem na granja. Porém, caso você o produtor troque de produto, eu indiquei uma colistina, mas eu achei uma mais barata, é necessário confirmar, recalcular a dosagem para administração, ou confirmar se não seria necessário a troca. Porque se você estiver trocando uma colistina corrigida por uma não corrigida, a dosagem tem alteração. Vou explicar um pouquinho mais para frente. E esse detalhe na prática? Aqui seria 2 produtos corrigidos. Colistina na forma de sulfato 50% e colistina também corrigida 50%, que é a concentração da colistina. Aqui eu coloquei um exemplo. Um tratamento durante 14 dias com uma dose de 10 miligramas por quilo, média de peso 20 quilos e o consumo diário de 870 gramas por tonelada, 870 gramas, na concentração de 50%, você teria um resultado aí, aqui o cálculo é dose vezes peso dividido pela concentração e o resultado dividido pelo consumo diário, tá? Aqui a gente teria um resultado de 459 gramas por tonelada de ração. Isso daqui a gente costuma, a gente arredonda 450, 460, para ficar mais fácil na granja. Mas aqui, por ser mais didático, eu vou deixar sem arredondar. Tá. E se for um sulfato de colistina? Tamires, você me indicou a colistina e uma dosagem de 459 gramas por tonelada. Tá, mas eu comprei o sulfato de colistina. Qual a diferença? O mesmo tratamento, a mesma dosagem, a mesma média de peso, o mesmo consumo diário e a concentração. Aí, gente, teria que buscar com o fornecedor do produto, tá? Com o fabricante do produto, qual seria o fator de correção. Aqui eu peguei um exemplo variado, tá? Esse fornecedor, ele me conta, ele me diz que o fator de correção dele é 23%. Então, eu vou fazer 50 miligramas para cada quilo de produto, menos 23%, que seria 38,5%, o fator de correção dele. Então, esse produto, ele não é 50%, ele é 50% de sulfato de colistina, mas ele é 38,5% de fração ativa da colistina. Tá? O resultado, fazendo esse cálculo com essa concentração, seria de 597 gramas por tonelada de ração. Se você utiliza este produto, o sulfato de colistina, com a mesma dosagem da colistina, você tem uma diferença aí de 138 gramas por tonelada de ração. Então, você está fornecendo uma subdosagem. Às vezes, tem protocolos, por exemplo, uma amoxicilina, ela é indicada por 20 miligramas por quilo. Mas tem muitos veterinários que utilizam aí 15 miligramas, porque não tem um desafio dele está baixo. Aí utiliza 15 miligramas. Então, ele já utilizou uma dosagem mais baixa. Se ele troca de produto que não está corrigido, a subdosagem dele ainda vai ser maior. Em resumo, né, do que eu falei, é necessário saber quanto de miligramas por quilo produzido é consumido em sua granja. Isso vai te dar um norte, tá? Revisar as dosagens conforme indicação do fabricante. É interessante, mesmo a IN sendo prorrogada, tenha sido prorrogada, é interessante, vai lá no seu protocolo, olhe o produto que você está utilizando, já mande para o seu veterinário, olha, tá? Na verdade, os veterinários, eu falo assim, mas os veterinários, eles sabem dessa correção, tá? Eu falo porque nós temos o livre-arbítrio de comprar um produto, e normalmente a gente compra pelo preço, né? Se adequar quanto à IN 113 em relação relação ao manejo, em relação ao bem-estar, em relação à biosseguridade da granja, tá? A entrada de pessoas, cobre o vazio sanitário,
cobre o vazio sanitário do seu técnico, entendeu? Marque visitas. Você foi em granja ontem? Entendeu? É interessante, é necessário. Aos poucos, implementando uma janela imunológica em seu protocolo. Eu acredito que essa instrução sendo prorrogada nos dê um tempo para a gente sentir a granja, para a gente desafiar a nossa granja. Tirei 5 dias de protocolo de medicação para sentir a granja, para você entender a sua granja. Isso eu nem estou falando sobre os diagnósticos. Diagnosticar as afecções da sua granja, ter esse diagnóstico, fazer exames, né? E procure saber a concentração e fator de correção do produto quando tiver, que é um fator muito importante que eu quis trazer para vocês. Em todo caso, procure um médico veterinário que te assiste. Eu falei só alguns pontos, né? Agora eu vou passar para a Ana Paula. E eu deixo meu e-mail para caso, né, alguém tenha o interesse de mandar alguma dúvida. Estou disponível para perguntas. Como a Ana sempre diz, nós estamos aprendendo, né? O que a gente não souber, a gente repassa depois. E é isso. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Faço as minhas palavras de agradecimento, faço as palavras da Tamires de agradecimento, as minhas palavras também, né? Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje, tentando passar, né, um conhecimento prático mesmo para vocês, né? Meu nome é Ana Paula, né? Eu sou zootecnista, e a Tamires falou um pouco aí para a gente, né? Do porquê foi feita essa instrução normativa, né? Para que foi feita essa instrução normativa? E eu vou agora falar um pouquinho aqui para vocês de como implementar os procedimentos que a gente precisa para estar dentro da instrução normativa número 65. Tá? Então, assim, onde que o produtor rural se encaixa aqui na IN 65? Né? Então, o mapa ele vai te perguntar, né, onde que eu estou, qual categoria que eu estou. O mapa vai te perguntar, o que você pretende fazer? Você pretende manipular o medicamento ou não? Você apenas pretende manipular um produto medicado, né? O que seria esse produto medicado? Um premix, um núcleo, um concentrado, um suplemento? Se você responder aqui para mim hoje, olha, eu quero manipular um medicamento, então o mapa ele vai considerar você uma fábrica de ração comercial. A única diferença vai ser que ele não vai te exigir o registro. Tá? Ele vai te conceder uma autorização. Porém, você vai ter que fazer todos aqueles procedimentos que as fábricas que estão num grupo seleto lá, autorizadas a mexer com medicamento, já fizeram, já passaram por auditorias, já passaram. Tem a instrução normativa número 4, que é de boas práticas de fabricação. Você primeiro vai ter que implementar toda ela, que inclusive era também o mínimo que a gente deveria fazer, né? Mas você vai ter que fazer ela com preciosismo. Então, o que nós daríamos de conselho para vocês? Procurem alguém especializado ou se especializem para poder estar implementando a IN4 e conseguir chegar, né, a um preciosismo para poder utilizar o medicamento dentro da granja. Então, você hoje não vai falar aqui para a pessoa que quer mexer com medicamento. Não vou falar para essa pessoa. Eu estou aqui hoje dando meu conselho para essa pessoa, vai atrás de alguém especializado ou se especialize, mas tudo que eu vou falar aqui, ela também vai precisar passar por isso. Então, fica aqui comigo, não sai não. Se você está querendo usar medicamento, eu não vou falar tudo que você precisa fazer, mas continua aqui comigo, que eu vou te falar algumas coisas que você precisa fazer também, né? Então, se não, eu estou no outro grupo, eu quero usar o produto medicado. Ok. Então, o mapa, ele vai falar com você vai precisar de fazer um cadastro, tá? Mas você vai ter que me garantir que você está fazendo algumas coisas aí na sua granja.
E quais essas coisas que eu tenho que fazer? É isso que eu vou falar. Não vou ficar aqui falando sobre o texto da instrução normativa, as particularidades da instrução normativa. O que eu vou fazer aqui é tentar direcionar vocês para não parar de assistir palestra, porque conhecimento, eu mesma já assisti mais de 100 palestras de N65, e se tiver mais 100, vou assistir mais 100. Né? O Stefan está aqui, já assisti todas as palestras que ele fez, desde 2017 até esse ano, já assisti todas. E se fizer, vou assistir de novo. Mas o que eu estava querendo com essa palestra aqui? Vamos agir? Vamos, sim, assistir a palestra, ver o que eu preciso de fazer e transformar em ação. Tá? Ah, mas vai prorrogar de novo. Tá bom, mas se prorrogar de novo não tem problema, você já está com aquilo ali feito. E outra coisa, você está elevando a sua qualidade da fábrica de ração, que é o lugar onde tem empregado a maior parte do seu dinheiro. Ótimo! Então, por que... esquece, não vai ter IN65 mais, acabou? Tem problema não, eu quero continuar fazendo isso daqui, porque isso daqui vai melhorar a minha produtividade, vai me gerar resultado na granja. Mas, Ana Paula, eu sempre fiz de qualquer jeito na fábrica e eu tenho ótimos resultados. Nossa, então você está perdendo a oportunidade de estar sendo a granja lá top das tops, então. Então, vamos começar aqui. O que eu preciso modificar lá na minha fábrica para eu conseguir fazer esse cadastro lá no mapa? Né? Então, eu preciso aplicar procedimentos auditáveis que permitam a prevenção de contaminação cruzada com outros produtos fabricados na mesma linha. Ou seja, eu tenho que evitar contaminação da minha ração com aquilo que não está programado para estar ali nela. Né? Então, a contaminação cruzada é isso, é a contaminação da ração com outra coisa que não deveria estar ali. Então, eu tenho que controlar os meus processos de recepção de matéria-prima, armazenamento, separação e pesagem, mistura de ração. Né? Então, como que eu evito essa contaminação cruzada na recepção da matéria-prima? O local onde eu estou recebendo, ele tem que estar limpo e livre de pragas. Né? O local onde eu vou armazenar, da mesma forma. Onde eu estou separando e preparando a matéria-prima para colocar ela lá no misturador, ele também tem que estar limpo, também tem que estar livre de pragas. Né? Eu coloquei uma foto aí abaixo, não precisa estar exatamente como está aí, mas tem que estar organizado, tem que estar limpo. Né? Conchas dedicadas por matéria-prima, como a gente está falando aqui de N65, especialmente dos produtos que forem medicados. Eu não quero misturar os medicamentos. Né? Baldes dedicados por fórmulas. Né? Se eu não tenho balde dedicado para fórmula, então eu vou pegar, toda vez que eu for pesar, vou passar por uma fórmula diferente, eu vou limpar esse balde. Né? As matérias-primas que eu abri para poder usar lá na minha pesagem, eu vou fechar, vou condicionar da maneira correta e vou voltar com ela para onde ela deveria estar. Né? Na mistura da ração lá, eu tenho que garantir que a rosca, que o misturador, que a linha de produção, ela esteja sem acúmulo de resíduos. Né? Então, como que eu garanto isso? Limpeza e manutenção. Tá? Tem uma foto abaixo, está mostrando um misturador. Esse misturador aí, ele já tinha sido esgotado. E olha só a quantidade de ração que ainda permaneceu no misturador. Né? Então, tem alguma coisa errada aí com esse misturador. Tem, às vezes, a hélice está gasta ou está fora do eixo. Né? Ou até o fundo do misturador pode estar com algum problema. Né? Da mesma forma, a rosca ao lado. Ela também é uma rosca de expedição, já deveria estar esgotada, né? Eu já esgotei, já expedi toda a ração e a rosca continua cheia. Então, o que é o problema? Ela está funcionando corretamente?
né? E fazer limpeza, né, de arraste na linha para eliminar, para evitar acúmulo de resíduo, né? O que é limpeza de arraste? Eu passar algum produto que é capaz de... que tem aderência para tirar aquele acúmulo de resíduo da minha linha, né? Então, basicamente, para cumprir o primeiro pré-requisito, o que eu tenho que ter na fábrica? Limpeza, controle de praga e manutenção preventiva, né? E assim, como que esses controles eles me beneficiam? Né? O controle de praga, né? A gente já sabe que rato, mosca é vetor de doença, né? Eu não quero um veterinário transitando de uma granja para outra no mesmo dia, quem dirá compartilhar um rato de uma granja para outra no mesmo dia, né? Eu não quero nem o meu próprio rato lá dentro da granja, né? Então, por que não fazer esse controle de pragas, né? Como que a limpeza da fábrica vai me beneficiar? Eu vou reduzir o grau de impurezas da ração, eu vou melhorar o ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho mais organizado tende as pessoas a ficarem também mais organizadas, eu vou enxergar o que deve ser feito, né? Quando eu chego lá na fábrica e está tudo desorganizado, a tendência é o caos, então eu consigo na hora enxergar um furo na rosca, eu consigo na hora enxergar um vazamento, né? E não faz sentido eu armazenar 80% do meu dinheiro na sujeira, né? Não faz sentido eu pegar 80% do meu dinheiro que eu gasto na produção, né, com a alimentação de suínos e colocar num local sujo, num local que não está preparado, num local com contaminação com praga, né? Então, até uma reflexão para a gente mesmo, como que a gente está agindo com as nossas fábricas de ração, né? A gente começou, às vezes, produzindo, o plantel era 500, virou 1.000 matrizes, nossa, fiz uma maternidade legal, fiz uma gestação legal, tenho uma creche legal, e aí eu estou com aquela mesma fábrica lá de 500, né? Vamos começar a planejar as granjas também, pensando que eu tenho que produzir a ração para levar para essa granja, né? E como que a manutenção preventiva ela vai me beneficiar? Eu vou aumentar a vida útil do equipamento. A gente sabe que equipamento de fábrica é caro, né? Já tem a vida útil não tão grande, porque passa sal, produto corrosivo da própria ração, né? Então, eu vou preservar esse equipamento. Eu vou evitar aquelas paradas surpresas na fábrica, indesejáveis na fábrica, né? Sexta-feira tem que entregar ração, a fábrica tem que parar e quebram a rosca, quebra o misturador, empena um moinho, né? Eu não quero isso. Isso é prejuízo para mim. Um dia parado é prejuízo para mim, quanto que é minha hora extra da minha mão de obra, né? E eu também vou evitar desperdício de matéria-prima, evitar um vazamento, evitar aquele acúmulo lá que eu mostrei, vai me economizar dinheiro. Hoje, o quilo do milho, R$90 a saca do milho, eu quero economizar. Uma forma de economizar. Vamos economizar na fórmula? Vamos economizar na fábrica também? Vamos ver onde que está vazando? Onde eu preciso fazer a manutenção? Quanto que é a minha varredura? Vamos varrer a fábrica todo dia e pesar lá e ver quanto que eu estou tendo de prejuízo nesse desperdício, né? Então, por que eu não quero ter esses controles, né? Eu, na minha granja, se eu tivesse a minha granja, eu queria ter esses controles, né? E aí, né, como lá falou assim, precisa ter procedimento que evita contaminação cruzada e esse procedimento tem que ser auditável, tá? Por que ele tem que ser auditável? Porque quando o fiscal chegar, você vai ter que apresentar para ele alguma coisa, você vai ter que apresentar que você está fazendo aquilo, né? Então, como que eu torno esse procedimento auditável? Eu vou falar exclusivamente desse daqui, mas ele vale para todos os próximos passos que a gente vai fazer, tá? Então, cria um procedimento junto com os colaboradores. Junto com os colaboradores da fábrica, o que a gente vai fazer, como vai fazer, quando que a gente consegue fazer e quem vai fazer. Então, você já está alinhando com a sua equipe como que vai funcionar isso aqui, como que vai funcionar a limpeza, que vai funcionar a manutenção preventiva
como que vai funcionar o controle de pragas, porque eles mesmos vão te falar, ó, dá para fazer uma vez por semana. Não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Porque está desorganizado a produção? Porque o fornecedor está entregando sem agendar? Então, por que eu não estou conseguindo fazer? Porque eu tenho que conseguir fazer. Então, você vai investigar o porquê que você não consegue fazer, vai corrigir esse problema para poder fazer, né? Alinha com toda a equipe antes de colocar isso em prática, formaliza o treinamento, junta a equipe de novo, fala assim, galera, é isso mesmo? E faça um cheque. Ó, vou fazer um cheque aqui toda segunda-feira, ou de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias, a gente vai passar aqui e fazer uma fiscalização dessa limpeza. Hoje em dia, até foto, né? Vamos assim, ó, limpei o misturador, foto. Posso arquivar no meu computador. Limpeza de tal dia, antes e depois. Limpeza da rosca, antes e depois. Né? Segundo passo, eu preciso estabelecer uma sequência de fabricação e de limpeza de equipamentos para reduzir contaminação cruzada, especialmente para as categorias sensíveis. Né? Então, o que é a categoria sensível? É aquela categoria animal para a qual a contaminação com resíduo de medicamento representa risco à sua própria saúde ou risco da violação dos limites máximos de resíduos em seus produtos, né? Que é carne, leite, ovos. Então, no nosso caso aqui, quando a gente pensa em categoria sensível, o nosso produto é carne. Né? Então, a gente não pode contaminar a nossa carne com antibiótico. Né? Então, são os suínos. Com certeza, sempre os suínos para a fase de abate vão ser a nossa categoria sensível. Só que eu tenho que lembrar, o meu produto é carne. Então, aqueles animais, aquele animal que eu vou abater leve, aquela fêmea que eu vou descartar para o abate, aquele macho que eu vou descartar para o abate, ele também vai entrar na minha categoria sensível. Ele também não vai poder comer ração com antibiótico e nem com resíduo de antibiótico. Né? E como que eu determino uma sequência de fabricação? Primeira coisa, eu preciso saber se além dos animais de abate, né, dos animais que vão virar carne, tem mais alguma categoria sensível dentro da minha granja. Então, eu chamo lá, Tamires, ó, tem algum medicamento aqui que o resíduo dele prejudica alguma categoria animal? Ela vai falar comigo, ó, tem esse medicamento aqui, X, que eu vou colocar na fórmula, não pode ser administrado lá para as fêmeas de lactação. Então, eu vou pegar e vou transformar as fêmeas de lactação em categoria sensível para esse medicamento. Ou seja, toda vez que eu produzir uma ração, eu não posso produzir uma ração de lactação antes da ração onde tem esse medicamento X que a Tamires me falou que prejudica animais de lactação. Né? Pega, faz a lista das fórmulas da granja e determina quais fórmulas podem ser produzidas antes da ração destinada à categoria sensível. Programe a sua produção de ração, para que não seja feita nenhuma ração medicada ou com medicamento indesejável antes da categoria sensível. Eu vou dar aqui um exemplo de como você pode fazer esse planejamento aí de produção. Eu listei, né, de uma fábrica imaginária, que umas rações, considerando que todas as prés inicial também são medicadas. Coloquei assim, ó, qual que é a última ração que foi feita e qual a próxima ração que eu posso fazer? Tá? Então, olha, eu quero fazer uma ração de abate, mas a última ração que foi feita foi aqui a pré-zero. Eu posso fazer de abate? Não, não posso, porque ela é medicada e ração de abate não pode ter resíduo de medicamento. Então, eu vou procurar aqui, ó, por exemplo, a recria, que não é medicada. Né? Então, eu posso fazer essa recria aqui, ó, se a última ração feita foi a recria, né, nessa linha aqui da esquerda, eu posso fazer qualquer outra ração, inclusive a de abate. Né? Se a lactação foi feita, que também não tem medicamento, eu posso fazer qualquer outro tipo de ração. Né? Então, pega essa colinha e deixa ela lá com a galera da produção.
Falou, toda vez que você for fazer uma ração aqui, você vai se atentar. Se é uma categoria sensível, já passa para o pessoal, qual que é a categoria sensível? Se for uma categoria sensível, não pode fazer ração medicada antes. E a colinha aqui, para eles poderem, ó, a última ração que eu fiz foi inicial, então não posso fazer abate, não. A última ração que eu fiz foi gestação medicada, não posso fazer abate, não. E eu fiz a lactação, beleza, posso fazer o abate. Né? Eu também posso praticar o flush para evitar a contaminação cruzada. Né? O que é o flush? Você vai passar alguma matéria-prima na linha de produção, você fez a ração medicada, tem que fazer uma ração para abate. Né? E eu não tenho programado nenhuma outra ração para fazer, não vou fazer mais ração essa semana, então eu posso passar na linha, por exemplo, o milho, né, para poder arrastar esse medicamento, posso expedir esse milho, guardar esse milho para usar em outras rações, desde que eu identifique, né, com o nome do medicamento que foi usado na ração anterior do flush, o nome do medicamento, da ração, a data de produção, e eu vou ter que informar, quando eu usar esse resíduo do flush, outra coisa, eu só posso usar esse resíduo do flush em rações que contêm o mesmo medicamento daquela ração feita anteriormente ao flush. Então, toda vez também que eu utilizar o flush, eu tenho que informar na minha planilha de produção que ele está sendo utilizado. Né? E como que eu torno uma sequência de produção auditável? Através do meu controle de produção de rações, né? Se eu já tenho lá o controle de produção de ração, mas o que geralmente o pessoal faz? Anota lá a ração que ele tem que fazer, né? Então, não, ele vai fazer e vai anotar a ração que ele está fazendo. Ou então, ele vai pegar lá aquela lista que ele já tem e colocar lá, ó, primeira ração que eu fiz é essa. Segunda, é essa. Terceira, é essa. Tem várias formas de fazer. Você vai pegar o seu registro, né, e vai adaptar para eu conseguir, para o fiscal conseguir chegar lá e ver, ele tem uma sequência de produção. Né? Eu estou com o registro de produção, eu comprovo que a sequência está sendo feita. Né? Mas não tem registro nenhum? Então, comece a fazer esse registro. Já era para estar feito. O registro de produção a gente precisa ter, porque a gente tem que saber quanto de ração a gente está gastando. Né? E a expedição e armazenamento, ela também vai ter que seguir uma sequência, né, para evitar a contaminação cruzada. Vamos supor que eu faço a expedição em silos. E hoje eu fiz uma ração medicada e deixei lá, mas eu só tenho um silo de expedição. Então, eu fiz uma ração medicada, expedi e amanhã eu tenho que fazer uma ração de terminação. Então, eu tenho que fazer uma outra ração, colocar no silo, fazer expedição e colocar a ração terminação lá. Né? Preciso fazer essa limpeza também antes, porque não faz sentido eu controlar os processos da fábrica e deixar e empurrar a contaminação residual lá para a granja. Então, como esse controle vai me beneficiar? Não tem negociação nesse controle, ou não deveria ter negociação nesse controle, porque para nós que produzimos carne, para nós que trabalhamos como técnicos, né, como assistentes técnicos, como responsáveis técnicos, a gente não pode deixar de maneira alguma uma carne com resíduo de medicamento para prateleira. Isso é uma responsabilidade corporativa que a gente tem que ter. Então, a gente tem que começar a enxergar o nosso sistema com mais responsabilidade. Né? Qual a minha responsabilidade? Mas eu não exporto. Não tem nada a ver com exportar, que as pessoas são as mesmas. A humanidade é a mesma, o risco é o mesmo. Né? Então, eu tenho que produzir. Eu não posso pensar só, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Sim, você tem que ganhar o seu dinheiro com responsabilidade corporativa. Porque a Tamires mesmo falou, os consumidores de hoje estão ficando cada vez mais exigentes.
Hoje, uma pessoa invade uma granja com um drone e filma uma granja lá dentro, né? Olha que doideira. Então, a gente tem que estar produzindo certinho para que, se isso acontecer, eu estou tranquilo. Eu estou proporcionando bem-estar, eu estou trabalhando dentro das instruções normativas, por que eu vou me preocupar? Né? E também eu torno o pessoal da fábrica mais atento naquele processo de produção. A pessoa deixa de ser um pesador, né? Um pesador de micro, um jogador de saco no... O processo para de ser mecânico, começa a ser mais de raciocínio, porque eu preciso me planejar, eu preciso anotar, preciso prestar atenção. Ana Paula, meu colaborador, ele é analfabeto. Então, vamos criar para ele um sistema de números, um sistema de imagens, para ele conseguir trabalhar isso também, para ele conseguir registrar isso também. Né? Tem várias... Senta com ele, conversa com ele, fala com ele, eu preciso disso, eu preciso entregar isso aqui para o fiscal, como que a gente vai fazer? Né? O terceiro passo é que os produtos medicados, eles têm que ser armazenados em local separado, né? Também para evitar a contaminação cruzada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que fiscalizar a recepção, né, desses produtos, e eu vou falar uma coisa aqui que eu vou falar, vou fazer um link lá no outro slide. Eu vou fazer um controle de recepção desses produtos medicados por lote. Por quê? Porque eu vou ter que ter rastreabilidade. Então, mais para frente, vocês vão entender o porquê. E eu preciso também fazer as checagens da embalagem que eu estou recebendo, dos produtos que eu estou recebendo. Além de todas aquelas checagens que vocês já fazem na hora que vocês recebem a matéria-prima, né? Quantidade, se a nota fiscal confere, se é o produto realmente é para aquela granja. Você vai também, para esses produtos com medicamento, fiscalizar o rótulo. Ah, mas o rótulo, ele é responsabilidade do fabricante, com certeza. Porém, quando estiver lá na sua granja, o fiscal não vai querer saber da sua granja. O pessoal vai querer saber da sua... Quando estiver lá, quando ele for fiscalizar lá o fabricante, ele vai perguntar, fabricante, por que está errado o rótulo? Quando esse rótulo estiver lá na sua granja, ele vai perguntar, Tamires, Ana Paula, por que está errado o rótulo? Aí eu vou falar, mas é o fabricante? Aí ele vai falar, mas então você não está controlando o que você está recebendo? Tá? E tem que ter, no rótulo, tem que ter essas informações, está indicando para a gente o princípio ativo e quantidade por quilo de produto, como utilizar. Nós iremos utilizar conforme a prescrição do nosso veterinário, mas no rótulo tem que estar instrução de como utilizar. Quantidade do princípio ativo na ração ou no suplemento, informação sobre restrição, né, para falar, não pode ser administrado para fêmeas em lactação, por exemplo. Período de carência ou retirada, tem que estar destacado. E também tem que estar contido lá no rótulo, ração, suplemento, premix ou concentrado, com medicamento. Por quê? Porque na hora você vai receber um premix normal e você vai receber um premix medicado. Então, essa frase em destaque, ela também vai ajudar você a separar os seus produtos que você está recebendo. Né? O que a gente tem que pensar? Bianca, está dando um retorno? Também ouvi, mas para mim parou agora. Como é que tá para você? Ah, beleza. Não, parou também. Não, pessoal, para a gente conseguir, né, essas informações destacadas, para a gente conseguir facilitar a vida de quem está separando aquele produto na recepção. Né? E eu vou armazenar de forma adequada e afastado dos demais. O que é um local dedicado? Não precisa ter uma grade, não precisa ser um local fechado. Eu coloquei um exemplo ao lado ali. Esse cliente, ele faz uma delimitação no chão e coloca ali, na plaquinha ali, produto medicado. Né? Então, sobre pallet, afastado da parede, pilhas afastadas entre si, local seco, protegido de insolação e chuva. Não só para medicamentos, gente, mas todas as nossas matérias-primas, elas tinham que estar sendo armazenadas assim. Aí você vai me falar,
A minha é armazenada de qualquer jeito, não tem problema de desempenho, não tem problema de sanidade, minha granja é ótima, isso aí que você está me falando não tem nada a ver. Então, se sua granja é ótima, ela tinha que estar excelente, porque se você preservar a qualidade da sua matéria-prima, vai deixar excelente. E é o que eu falei no início, né? A matéria-prima, ela é cara, o premix é caro, um premix medicado é mais caro ainda. Então, qual que é o sentido de eu não conseguir armazená-lo de forma adequada? Né? O quarto passo é que o uso do produto com medicamento ele tem que ser anotado no controle sanitário da granja para permitir a rastreabilidade. Né? Então, não vou focar no controle sanitário, eu vou focar aqui lá na fábrica, como que a gente conseguiria fazer a rastreabilidade desse produto, né? Primeiro, assim, por que ele tem que ter rastreabilidade? A Tamires falou lá na frente que tem que ter a receita, na receita vai ter a quantidade, vai ter o período de carência. Então, por que eu tenho que ter rastreabilidade? Porque eu vou querer saber assim, ó, esse lote de animal aqui, ele realmente consumiu aquela quantidade de medicamento que ele deveria ter consumido, ou ele consumiu a mais, ou ele consumiu a menos, né? Ele está de acordo com a receita? Essa é a forma, né, de fiscalizar, né? E como que eu consigo fazer a rastreabilidade dessas rações medicadas? Eu posso fazer no fechamento de estoque, né? Eu recebo os meus medicamentos, os produtos medicados, né? E faço o fechamento deles por lote, né? Saber qual lote que foi utilizado de produto medicado em um determinado período. Eu tenho que manter esses laudos de análise e ficha técnica dos produtos medicados por lote, para eu saber qual princípio ativo de medicamento foi utilizado em um determinado período. O que acontece? Hoje, se você armazenar um lote do premix, armazenar um laudo técnico de um premix, basicamente, os níveis vão vir sempre os mesmos. Porém, como a gente vai trabalhar com premix ou com núcleo ou suplemento medicado, pode ser que hoje o meu premix inicial, medicado, ele tenha amoxicilina. E pode ser que daqui 3 semanas o meu premix inicial medicado tenha doxiciclina. Né? Então, por que eu preciso fechar por lote, armazenar esses laudos, ou então armazenar o rótulo por lote? Primeiro saco desse lote aqui que eu estou virando misturador, vou cortar o rótulo e vou armazenar. Que eu sei, ó, o período de 1º de julho até o 30 de julho, eu usei esse lote aqui, que está lá com o rótulo armazenado, que foi o princípio ativo tal. Né? E a rastreabilidade, ela também pode ser feita no controle de produção de ração. Ele pode ir criando um lote para as minhas rações medicadas. E cruzar o lote do produto medicado com o lote daquela ração medicada. Né? A melhor forma é você adaptar esses registros que você já tem aí para a rastreabilidade. Eu posso ir lá anotar no meu sistema lá, eu tenho um sistema já que eu já lanço o lote, as rações que vai para determinado lote. Tem um campo observação lá, eu posso colocar nesse campo observação? Pode, que aí na hora que você imprimir a ficha do lote, detalhada, vai vir lá essa informação. Como você vai fazer? Da mesma forma, vai chegar para o pessoal da granja, pessoal da fábrica, ó, como que a gente consegue entregar isso daqui? O próprio pessoal vai te dar um retorno. Eu vou dar aqui um exemplo de como vocês podem fazer, tá? Não tem maneira certa, não tem uma maneira fixa. Desde que, eu vou fazer no papel de pão. Tá bom, não tem problema. O que ele vai querer saber é se tem rastreabilidade e se essa rastreabilidade realmente ela é efetiva. Se você vai fazer no papel de pão, no rascunho, tirar foto no computador, isso daí não interessa para o fiscal. Né? Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso transformar todo produto medicado que eu receber, eu posso transformar ele num lote sequencial. Eu recebi hoje 3 produtos medicados, 3 lotes de produto medicado. Vai ser 1, 2, 3.
e imprimo essa planilha aí para o pessoal. Amanhã eu recebi mais 3, vai ser o 4, 5, 6. E eu vou colocando o número sequencial nesses lotes. Aí eu pego essa ficha técnica lá do lote e já escrevo, ó, esse produto desse lote aqui que eu recebi vai ser o lote 1 da minha fábrica. Né? Então, o que eu faço? Já coloco lá na pilha para a galera da produção, ó, esse aqui é o lote 1. Coloquei dentro de um saquinho, entreguei lá na pilha. Pessoal, ó, o dia que você começar a usar aí, você anota para mim, ó, que você começou a usar esse lote aí de produto. Aí a galera da fábrica, ela já tem, como o pessoal da fábrica vai ter que anotar os lotes, o pessoal da granja vai ter que colaborar, né, com esses pedidos. Então, o que eu faço? Já vamos pedir o pessoal da granja para enviar os nossos pedidos já com qual lote de animal? Vai para qual lote? Ó, eu quero uma recria 1. Eu quero uma recria 1, ela vai para o meu lote X, lá da granja. Então, na hora de anotar o pedido, eu já faço o pedido informando o lote de animais. Qual lote de animais, para qual lote de animais é esse pedido? Ah, Ana Paula, mas na minha granja o pessoal faz no WhatsApp, manda lá no WhatsApp, não tem problema não. Manda lá no WhatsApp qual tal ração, tantas toneladas, vai para o silo tal ou vai para o lote tal da granja. Ah, mas a gente faz assim, ó, faltou ração, tô pedindo. Gente, como vai ter que ter uma sequência de produção de rações, a gente vai ter que organizar os nossos pedidos de ração também. E aí a gente vai ter que vai ter que deter por que a gente vai ter que organizar os pedidos. Porque a pessoa vai ter que fabricar privilegiando aquela categoria sensível. Então, a gente vai ter que começar a planejar a nossa produção, né? Aí o pessoal da granja vai falar assim, não tem jeito, porque eu não sei. Eu não sei, tem dia que o animal come mais, tem dia que o animal come menos, sabe? Começa a observar, né? Ó, frio, tá fazendo frio, vai comer um pouquinho mais. Tá fazendo muito calor, vai comer um pouquinho menos. Ah, eu já sei mais ou menos qual que é o consumo médio de uma recria e terminação. Na gestação, eu já sei quantas fêmeas tem lá dentro da gestação, eu já sei o consumo é fixo, é restrito. Então, a gente começa, vamos exercitar também o pessoal para ter planejamento. Até esse planejamento aqui, como que essa sequência de produção, como que isso daqui me ajuda? Eu consigo organizar a produção, às vezes eu consigo até organizar uma limpeza após, porque eu terminei de fabricar antes, porque estava tudo organizado. Né? Mas voltando aqui, então, pedi lá, fiz o pedido de ração com o lote de animal que eu quero. Então, eu vou anotar lá no meu controle de produção a sequência, né? De acordo com a sequência que eu for fabricando, a quantidade, e aí eu coloco lá o lote do meu premix medicado, o lote da fábrica, né? O lote 1. Desculpa. Né? Para quê? Para o pessoal não ter que ficar anotando o lote do fornecedor, que é grande, né? E por último, é a mistura homogênea dos produtos, né? Então, como que eu garanto? Através de um teste de homogeneidade de mistura de rações. Poxa, Ana Paula, mas o teste não é muito barato, o teste é caro. Tá, mas não faz sentido também, né? Vamos refletir aqui. Por que eu não quero fazer? É porque eu quero fazer que vai gastar tempo na minha fábrica, eu vou ter que planejar esse teste, eu vou ter que retirar 10 amostras, vou ter que mandar para o laboratório. Aí pode ser que o teste de mistura, o tempo que eu mensurei lá vai dar errado, vou ter que fazer outro teste, não sei nem quanto que eu vou gastar nisso, mas vamos pensar aqui, você paga lá na Paula caro para fazer a sua fórmula. Você paga Tamires caro para poder fazer o seu programa de medicamento. Você paga caro a matéria-prima. E aí você não garante que está tendo uma mistura homogênea.
você não está garantindo que está proporcionando a todos os animais o consumo das mesmas proporções de nutrientes que constituem a ração. Então, não faz sentido não querer fazer o teste de mistura. Realmente, não é barato, né? Mas você pode otimizar seu tempo. Às vezes, eu estou misturando lá no misturador vertical 15 minutos, 12 minutos. Poderia estar misturando menos. Ou então, às vezes, eu estou ligando o misturador, estou misturando coisa nenhuma. Eu mando lá para a granja, tem uma baia animal toxina, outra não. Uma baia deu canibalismo, outra não. Ah, com certeza esse premix que não tá bom. Não, às vezes pode ser a mistura que não tá boa, né? Então, coloco lá para o pessoal da fábrica um reloginho para poder controlar o tempo de mistura, um relézinho de tempo que desarma o misturador, já determinando, fizemos o teste de mistura, vamos aqui, misturou 12 minutos, caiu a energia do misturador, já tem que esgotar. Porque o que acontece às vezes? O pessoal da fábrica trabalha... Eu trabalhei, gente, em fábrica própria de produção de ração, de produtor, né, de produção de ração. Eu sei que a rotina da fábrica é puxada pra caramba. Eu sei que na hora que manda anotar, a gente quer morrer, porque já tem um monte de coisa para fazer. E eu também sei que às vezes a gente trabalha desorganizado, e por isso que às vezes não sobra o tempo. Então, a partir do momento que eu começo a organizar todos os meus processos, e isso, gente, não é da noite para o dia que acontece, não, porque uma das fábricas foi quase um ano e meio que a gente gastou para poder fazer. Mas depois que isso acontece, depois que isso vira rotina, a gente fala, nossa, que maravilha, ainda bem que eu fiz isso, otimizei meu tempo, trabalho mais folgado, né? Não paro toda hora porque quebra toda hora, né? Então, a mistura homogênea é para fechar o processo, né? Eu estou colocando lá as miligramas por quilo que a Tamires está me indicando, coloco lá no misturador e não permito que tenha homogeneidade de mistura. Como que eu vou conseguir fazer uma janela imunológica se eu não estou garantindo qualidade de mistura? Se eu não estou garantindo que todos os nutrientes estão indo de maneira proporcional para todos os animais, né? Então, não faz sentido a gente querer... porque acontece, às vezes a fábrica está apertada ali, ligou o misturador, expediu. Não, peraí, calma, gente, vamos entender por que esse processo aqui é importante. Então, né, já falei como que beneficia, e aí a gente parte por finalmente, que é a realização do cadastro. Eu ia até começar falando da realização do cadastro primeiro, né? Como que eu faço para ter o cadastro? Mas aí o que acontece? A pessoa, é só eu entrar no site do mapa, colocar lá? Não, calma, porque o cadastro, ela é uma declaração que está constando que o estabelecimento possui capacidade de fabricar ração medicada através de premix, núcleo concentrado, e que tem implementado os procedimentos para prevenção de contaminação cruzada e para mistura homogênea. Ou seja, é muito fácil você realizar um cadastro. Hoje, se eu quiser lá e cadastrar lá no mapa, eu entro no site e cadastro. Não vai vir fiscal aqui na fábrica, não vai vir ninguém me fiscalizar previamente, é somente uma declaração que eu estou fazendo. Não, é uma declaração. Eu estou dando a minha palavra para o mapa que eu estou fazendo isso. E a partir do momento que eu falo para o mapa que eu tenho capacidade para mexer com núcleo, com produto medicado, eu não posso fazer essa declaração aí e usar um medicamento, não. Tá? Isso, a categoria que eu estou classificada, eu tenho que trabalhar dentro dela. Então, não, eu vou burlar o sistema, porque o fiscal não vai vir aqui, então não tem gente para fiscalizar, tá? Não, vamos trabalhar de maneira séria, porque a nossa atividade é uma atividade muito séria, né? O Marcos até falou, a suinocultura de Minas Gerais é uma referência, né, para o Brasil, é uma suinocultura de qualidade. Então, vamos ser referência, vamos manter qualidade, vamos manter a nossa declaração, a nossa palavra acima, né?
Então, gente, em síntese disso tudo aqui que eu falei, né? Espero que vocês tenham contribuído para alguma coisa para a gente começar a pensar o que a gente vai fazer, né? É para quem pretende manipular um medicamento, o melhor caminho é uma consultoria especializada, no meu ponto de vista, tá? Para realizar o cadastro, eu tenho que ter controle, no mínimo, o controle de limpeza, manutenção preventiva e controle de pragas, tá? Porque ele me garante a prevenção de contaminação cruzada, uma sequência de fabricação, um espaço dedicado para armazenar produto medicado, um controle de produção que vai permitir a minha rastreabilidade e garantir a mistura homogênea da ração, né? Lembrar que os controles, eles são factíveis de serem feitos, só que eu tenho que fazer dentro da minha realidade, não vão... Ah, a Ana Paula mostrou aqui que eu tenho que colocar um lá, que vai virar um. Não, é um exemplo. Pega o que você já tem, pega os controles que você já tem e adapta esses controles, né? Todos os controles, de alguma forma, eles vão trazer benefício para o seu sistema de produção. Então, como a Tamires disse lá, de biosseguridade e tudo mais, independente disso, vamos fazer. Quanto que vale? Qual que é o valor? Ai, vai ficar mais caro comprar um produto medicado. Sim, vai ficar, mas quanto que eu tenho de retorno no dia que eu conseguir fazer uma janela imunológica, 2 janelas imunológicas, 3 janelas imunológicas, parar de desperdiçar ingrediente da ração? Quanto que eu vou ganhar? Eu tenho muita convicção que vai se pagar, né? E o cadastro, ele é uma declaração que ele deve ser levado a sério, tá? A fim de preservar a credibilidade de todo o sistema. Gente, a gente tem que pensar que cada um de nós representa todos nós. Quando alguém olha para a Ana Paula, a pessoa ela é suinocultura, ela trabalha com suinocultura. Então, quando a Ana Paula faz uma ação errada, a pessoa fala assim, tá vendo a suinocultura? Porque ela faz errado. Então, a gente tem que trabalhar com responsabilidade para a gente manter nosso sistema cada vez mais sustentável e ter força para a gente ganhar esse mercado que está ganhando conhecimento, que quer saber quem somos nós, quer saber como nós produzimos. Então, a gente tem que, essa nova virada aí digital, a gente tem que para não ser mais amadores, ainda mais a gente aqui em Minas, né, que é um dos berços, a gente não ser amador, a gente... Não, eu quero fazer porque eu quero me profissionalizar. A suinocultura é o meu negócio, né? Então, eu tenho um negócio, a suinocultura é um negócio, então eu tenho que tocar minha suinocultura como uma empresa, né? E não adie esses processos que podem levar à qualidade do seu produto final, tá? Não faz sentido. Ah, não vou ser bonificado agora. Mas seu dia vai chegar, tá? Pensa então assim, ó, você é referência. Ó, fulano lá trabalha já estou trabalhando focado em N65, né? E eu coloquei aqui uma frase assim para a gente se movimentar. Começou a virar uma palestra não de suinocultura, mas de coach, né? Porque eu quero muito, né? Eu e a Tamires, nós queremos muito que vocês comecem a fazer alguma coisa. É que a gente não pode pensar que todas essas desculpas que eu dou para o meu técnico quando chegar, mas eu sempre fiz, mas nunca deu problema, hein? E aí eu quero ser diferente. É insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e eu esperar um resultado diferente, né? Então, agradeço a todos vocês, me coloco à disposição a ajudá-los naquilo que eu conseguir, tá? Talvez podem ter perguntas que eu e a Tamires, a gente não consiga responder, né? A gente ainda está aprendendo também, mas nos comprometemos a correr atrás de quem sabe e responder via e-mail, via WhatsApp, tá? Se chegar uma pergunta que a gente aqui não conseguir responder. Muito obrigada, meninas. A gente já tem uma pergunta por aqui que veio junto com as inscrições, que eu queria fazê-la de uma vez. Como saber se a dose que está sendo inserida em um produto não está abaixo ou acima do recomendado pelo fabricante?
Eu vou Tamires, responder essa aí eu vou deixar com você. Então, para a gente calcular, eu sempre calculo assim, a gente tem uma formulazinha que é até fixa, né? Dose vezes o peso, dividido pela concentração, dividido pelo consumo dos animais. O que a gente faz? A gente tem uma tabelinha que a gente tem lá as semanas ou a idade dos animais e tem a média de peso, tem a média de consumo. Então, por essa tabelinha e pela sua fase, a gente consegue fazer esse cálculo. É bem simples até. A única atenção que eu peço é essa questão do produto ele ser na forma de sal ou na forma hidratada. É errado? Não está errado. Só deve ter atenção para a concentração desse produto. Tá? Acredito que eu respondi. Perfeito, Ana. Pessoal, alguém presente na sala quer fazer mais alguma pergunta? Quando vem o silêncio, assim, é porque a palestra foi muito boa, entendeu? Não deixou dúvidas para o pessoal, meninas. Vem o silêncio e vem o medo. Não sei se o pessoal está refletindo assim, quais pontos que eu vou fazer, quais que eu vou, que eu não. Não, normalmente é porque a palestra foi muito boa. Como eu não tive mais perguntas aqui no nosso chat, eu vou dar andamento agradecendo demais, Tamires e Ana. Muitíssimo obrigada mesmo por compartilhar conosco essas informações tão importantes para o nosso setor. Muito obrigada também à Construir Ponte pelo apoio de sempre, por entenderem prontamente, né, atenderem prontamente ao nosso convite do fórum. Em nome da Paula, que está aqui na sala, queria agradecê-la aí por ceder as meninas para falar conosco nesse momento. Certeza que foi uma palestra excelente, que todo mundo pôde refletir mais um pouco, buscar mais informações aí para as granjas, meninas. Muito obrigada mesmo. E para a gente, né, já estamos chegando aí no finalzinho do dia, para a gente finalizar nosso evento de hoje, vou chamar de volta meu presidente. Boa noite de novo, né? Bacana, parabéns, Tamires e Ana Paula. E vamos lembrar, né, Bianca, que amanhã tem mais, né? Você fala para nós o que tem amanhã aí? Claro, presidente, olha só. Amanhã a gente tem uma palestra que chama-se O Cenário do Mercado da Carne em 2021. Então, a gente vai discutir um pouquinho a nossa parte de comercialização, parte de grãos, vamos discutir realmente o mercado de carnes como um todo. A exposição vai ser feita pelo produtor rural, editor da Carta Pecuária e administrador Rogério Goulart, e vai ter também a mediação do nosso consultor de mercado, Alvimar Jales. Paula Granja vai colocar aqui no chat para a gente o link. A palestra de amanhã é pelo YouTube, então não precisa de inscrição, é só clicar, assistir. Se vocês quiserem já ativar o sininho de lembrete lá, um pouquinho antes da palestra, a própria plataforma avisa para a gente que está quase começando. Combinado? Combinadíssimo. Então, em nome da SENG, da SUVAP e da STAP, mais uma vez a gente agradece a presença de todos, também dos nossos patrocinadores, que são a Grosseria Speak, DSM e Vacinar Nutrição Animal. A gente se encontra amanhã na nossa palestra das 19 horas e os produtores, eu espero vocês para a Bolsa às 11, não é mesmo, presidente? Isso, amanhã é dia importante, dia de Bolsa. Todo mundo focado, né? Perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigada pela presença, pelo apoio. Meninas, mais uma vez, parabéns pela palestra, que foi excelente. E a gente se vê amanhã. Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau, Forte abraço. obrigada.